Olá, pessoal! O que veremos nesse curso pode estar resumido nesta frase: inove processos, produtos e serviços em sua organização, ouvindo o cliente cidadão. Ou seja, esse é o grande desafio de uma ouvidoria. Como transformar esta demanda de reclamações, críticas, sugestões em ações de melhoria dentro da sua organização. Essa frase é do vice-presidente da British, uma das maiores companhias aéreas do mundo. O que ele nos diz? Que os clientes não esperam que a sua empresa seja perfeita. Eles esperam que você corrija os problemas quando eles acontecem. Porque uma empresa é feita de pessoas. E pessoas erram. Agora, o importante é a instituição ter a humildade suficiente para reconhecer a existência desse erro e fazer um esforço para corrigi-lo. E aí a ouvidoria entra como intermediária neste processo. Ou seja, ela vai receber a indicação do cliente, do cidadão, que algum problema está acontecendo e vai comunicar à área responsável por aquele problema da existência deste problema. E vai cobrar uma solução do responsável desta área. Então ela é uma grande intermediária entre o cliente, o cidadão e o gestor responsável por aquele problema. E quando um cliente apresenta uma reclamação, o que ele espera da empresa? Uma solução, de preferência imediata, que atenda os interesses dele, que resolva o seu problema. Quando você apresenta uma reclamação, você espera que aquele fato seja resolvido e não se repita. E de preferência que seja um atendimento cordial. Então vejam que interessante. A própria palavra reclamação, ela nos diz o quê? Que quem apresenta uma reclamação clama por uma ação ou por uma reação. Vejam que interessante. A própria palavra reclamação já nos diz o que precisa ser feito dentro da empresa. E é interessante mesmo, né? Porque está clamando por uma reação da empresa no sentido de corrigir aquele problema. Né? A palavra já nos diz tudo, o que tem que ser feito. Né? E onde é que a ouvidoria entra, então, nesse processo? A ouvidoria ela vem tendo vários enfoques desde que ela foi criada aqui no Brasil. Quando foi criada a primeira ouvidoria no país? A primeira ouvidoria pública foi na Prefeitura Municipal de Curitiba, 1986. E na área privada, qual foi o primeiro ombudsman? Grupo Ródia de Medicamentos, no ano de 1985. Tá. Agora vamos nos recordar aqui. Que período político nós estávamos passando no ano de 85 para 86? Final do período militar. Início da reabertura do país ao processo democrático. Olha que interessante, né? Vejam então que não foi coincidência as primeiras ouvidorias, tanto na área pública como privada, serem criadas justamente num período de democracia. E isso serve como reflexão para os senhores, tá? Como primeira lição, que para você implantar uma ouvidoria que funcione dentro da sua organização, é necessário que você tenha um ambiente democrático. Se não, esqueça a ouvidoria. Se a sua empresa não está preparada para ouvir reclamações, críticas, sugestões, esqueça a ouvidoria. Você precisa de um ambiente de participação, de democracia, que as pessoas possam opinar, para que você leve a cabo, né, o resultado da ouvidoria. Então vejam que não foi coincidência as primeiras ouvidorias serem criadas justamente no momento que o Brasil atravessava, né, um processo político importante, que foi a reabertura à democracia. Então o primeiro enfoque foi esse. Depois tivemos algumas ouvidorias sendo implantadas focando a transparência
e controle social. Especialmente com o advento da Lei de Acesso à Informação, onde muitas ouvidorias abraçaram, com o Portal da Transparência, enfim, isso foi levado com muita ênfase pelo governo federal aí nos últimos anos. As ouvidorias entraram nesse processo e muitas foram criadas, inclusive, junto, nesse processo de transparência, especialmente na área pública. E mais recentemente, temos um outro enfoque da ouvidoria sendo criada como um organismo de controle interno. E aí existe uma polêmica, inclusive, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que está tentando incluir a ouvidoria como um controle interno, assim como auditoria, corregedoria. E aí surgiu um celeuma, porque alguns são a favor, outros contra. É um tema realmente polêmico, costuma dar bastante discussão aí nos congressos de ouvidoria, porque tem gente que entende que a ouvidoria é um controle externo, tem gente que entende que é controle interno. Enfim, é algo para nós refletirmos aí até durante o curso. Nós vamos trabalhar a questão da ouvidoria como uma ferramenta para a melhoria da gestão. Não que a gente esteja descartando os demais enfoques, mas o principal enfoque será como utilizar a ouvidoria como uma ferramenta de gestão. E aí tem algumas palavras-chave, quando você fala ouvidoria. Democracia, governança corporativa, gestão, transparência, participação, feedback, o retorno do cliente e do cidadão. Pessoal, essas palavras, elas têm que soar como música para os nossos ouvidos. Se vocês estiverem achando estranho, alguma palavra dessa, dentro do ambiente organizacional que vocês atuam, acendeu a luz amarela. Alguma coisa está errada. Talvez o meu ambiente organizacional ainda não esteja preparado para implantar uma ouvidoria. Então essas palavras têm que soar como música para os ouvidos. E o que é ouvidoria então, afinal? A ouvidoria nada mais é do que essa ferramenta, essa engrenagem, que faz com que o público interno e o externo se relacionem melhor. Então ela recebe demandas, tanto do público interno, da sua diretoria, de seus gerentes, funcionários, colaboradores, como do público externo. Clientes, cidadãos, fornecedores, comunidade, onde a empresa está envolvida, muitas vezes é afetada, e do próprio governo. Então ela junta essas demandas com um único propósito: melhoria dos processos, produtos e serviços. Ah, Mário, mas a minha ouvidoria só atende público externo. Ok, realmente acontece. Afinal, o que é uma ouvidoria? Em primeiro lugar, o ouvidor, ele é um orientador quanto aos direitos e deveres do cliente e do cidadão. Por que eu digo isso? Quem trabalha em ouvidoria irá concordar comigo que boa parte das demandas que chegam até uma ouvidoria não são demandas típicas de ouvidoria. Ou seja, são pessoas que estão completamente perdidas dentre os diversos canais de comunicação da empresa e acabam chegando na ouvidoria diretamente para resolver o seu problema. Qual é o papel do ouvidor, então, nesta situação? O ouvidor, ele vai orientar este cliente, este cidadão, qual é a porta de entrada da sua instituição. Qual é o canal que ele precisa procurar, de forma inicial, para ter a sua demanda resolvida. Caso este canal convencional não atenda a sua demanda, aí sim ele vai poder recorrer à ouvidoria. E dessa forma, ela vai se configurar como uma segunda instância de atendimento. Ou seja, para um cliente chegar numa ouvidoria, necessariamente ele precisa ter percorrido os canais convencionais de atendimento, especialmente o SAC,
o serviço de atendimento ao cliente. Dessa forma, o ouvidor se torna um representante do cidadão dentro da instituição. Ou seja, ele vai intermediar aquela reclamação apresentada pelo cliente junto à área gestora, junto ao gerente responsável por aquele problema. E dessa forma, ele se torna um intermediador, um catalisador de soluções. Ou seja, não é o ouvidor que vai resolver o problema, mas ele vai acelerar o processo de resolução, na medida em que ele identifica a área responsável por aquele problema e cobra uma solução daquele gestor. Dessa forma, ele se torna um parceiro interno da qualidade, um agente de melhoria da gestão. É esta imagem que deve ser vendida do ouvidor, como um parceiro do gestor. E o que não é ouvidoria? Ouve-se problemas por apenas R$ 1,99 a hora. O seu problema é nosso. É claro que isso não é ouvidoria. Aliás, se fosse ouvidoria, teria ouvidor com um bom salário no final do mês, né? Por R$ 1,99 cada problema, tem um ouvidor aí que estaria no final do mês com um excelente salário. Ouvidoria não se confunde com SAC, né? O serviço de atendimento ao cliente ou ao cidadão. Porque o SAC faz o atendimento de primeira instância. O SAC atende demandas previsíveis. O SAC atende o feijão com arroz da empresa, o dia a dia. Já a ouvidoria não. A ouvidoria fica na retaguarda. Caso o SAC não atenda à expectativa do cliente, do cidadão, aí sim o cliente recorre à ouvidoria. A ouvidoria também não é uma protocoladora apenas de reclamações. Ela vai registrar a reclamação? Vai. Mas não é apenas isso. Ela vai atuar, na verdade, na resolução da origem do problema, da raiz do problema, para que ele não volte a acontecer. A ouvidoria também não é uma central geradora de soluções, né? Como eu costumo dizer, ouvidoria não é uma resolvidoria. Ou seja, não é o ouvidor que vai dar a solução para o problema, mas ele vai articular internamente, junto às áreas responsáveis, a solução para aquele problema. Ouvidoria também não é instrumento de marketing. Infelizmente, eu tenho observado algumas organizações implantarem ouvidoria para dizer que estão preocupadas com o cliente, em ouvir o cliente. Mas nada é feito de concreto para a efetiva resolução daqueles problemas. Ouvidoria também não é atividade sindical. Eu já vi também ouvidores sendo nomeados porque eram sindicalistas, especialmente naqueles casos de ouvidoria interna, onde o ouvidor recebe a demanda do público interno, dos colaboradores. A atividade sindical é uma coisa, ouvidoria interna é outra, completamente diferente. E a ouvidoria não se confunde com outras atividades de controle interno, a exemplo de auditoria, corregedoria e controladoria. Cada uma tem a sua esfera de atuação. Aliás, é muito bom quando na sua instituição existe esses outros órgãos de controle, porque a ouvidoria vai trabalhar em parceria. Então vamos pegar o caso da polícia, por exemplo. Se a ouvidoria da polícia recebe uma denúncia sobre a má conduta de algum policial, quem é que vai apurar essa denúncia? É a ouvidoria? Não. A ouvidoria vai receber essa denúncia e vai encaminhar para a corregedoria, que é o órgão próprio da estrutura da Polícia Militar para fazer a apuração deste tipo de ocorrência, né, da má conduta do policial. Após a conclusão dessa apuração, a corregedoria informa a ouvidoria, né, do resultado deste processo. Então a ouvidoria ela vai sempre trabalhar de forma, né, em parceria com esses órgãos de controle interno.